Olá, no ar Sociedade Civil, um programa da TV Câmara que destaca várias iniciativas da sociedade civil em busca de uma cidade melhor, organizada e com propostas que transformem para melhor a qualidade de vida dos cidadãos. A cada semana, aqui nos nossos estúdios, representantes de organizações da sociedade civil conversam com a gente sobre temas de áreas como saúde, meio ambiente, educação, mobilidade, entre tantas outras. No programa de hoje, um assunto que vai fazer a gente refletir sobre habitação. Por isso mesmo, eu converso a partir de agora aqui no estúdio com o nosso convidado, o Mário Vieira, que é diretor executivo da Habitat para a Humanidade. Tudo bem, Mário? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. É um prazer. Eu que agradeço, Eli. Sempre é bom poder contar um pouco do trabalho que a Habitat para a Humanidade faz aqui em São Paulo e no Brasil. Maravilha. E qual que é a proposta da Habitat para a Humanidade Brasil? Bom, Habitat para a Humanidade é uma organização que tem como missão ajudar as pessoas a terem um lugar digno, um lugar adequado para morar. Habitat aqui no Brasil já está há 25 anos. No mundo está há 40 anos, 41 anos agora, no próximo mês, e faz isso de diversas maneiras, mas sempre dando um protagonismo às famílias e sempre apoiando as famílias para que elas tenham um lugar adequado para viver. Você poderia dizer para a gente como é que surgiu a Habitat no Brasil, especialmente porque é onde nós estamos, né? Sim. E no mundo, né? Como é que surgiu essa ideia? Porque habitação trata-se de um direito fundamental, não é? Exatamente. Essa é a questão. A habitação, apesar de não ser tratada... Muito comentada, né? Assim, outro dia eu comentava com uma pessoa que nos apoia, que é uma doadora, e ela falava que às vezes ela tem a sensação de que a habitação é a prima pobre das causas sociais. Porque sempre se fala muito em educação, Sim. sempre se fala muito em saúde, em segurança, e parece que a habitação, fica de lado, né? Alguém vai resolver o problema. E não é bem assim. As pessoas esquecem que a habitação é base de tudo. É base para uma boa saúde, é base para a condição de desenvolvimento de criança, tanto desenvolvimento físico quanto intelectual, educação, é questão de segurança básica. Então, foi por isso que a Habitat começou, o fundador da Habitat, o Milan Fuller, há 40 anos atrás, numa comunidade no sul dos Estados Unidos, na Geórgia. Era ainda a época do movimento hippie. Ele doou a sua fortuna e foi viver nessa comunidade, naquele esquema de construir casas para famílias, em grupos de voluntários, para construir casas para famílias que não tinham uma moradia. Fazendo a história curta, né? Depois de 40 anos, então o Habitat está em 70 países. Em cada país trabalha a questão da moradia de acordo com as características locais. Tem uma atuação também muito forte em atendimento a desastres, em países que tem questão de terremoto, de furacão, quando tem alguma catástrofe, né? Porque a moradia, você recuperar a moradia é aquilo que permite as pessoas voltarem para o seu lugar para começar a reestruturar suas vidas depois que passam por uma catástrofe dessas, né? E aí, a partir disso... E a partir disso, há 25 anos atrás, um grupo de missionários em Minas Gerais já teve um problema de uma enchente no local, na cidade de Belo Horizonte, e tinham lá 40 famílias que estavam desalojadas. E eles souberam do projeto, escreveram para os Estados Unidos, e foi assim que começou esse movimento de ajudar as famílias a terem um lugar adequado para morar. Hoje nós somos uma organização nacional. Nós temos projetos aqui em São Paulo, mas também em Recife, na Bahia, em Ceará, em Tocantins, e tratamos a questão da moradia sobre vários aspectos. Contar alguns dos projetos que acho que isso que é importante. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, nós estamos muito focados na questão do déficit qualitativo da moradia. Acho que quando a gente trata de habitação, existem dois pontos que são importantes. O déficit quantitativo, que é o número de casas de famílias que não têm casa, e o déficit qualitativo, que são aquelas famílias que já têm um local, mas que não está em boas condições. E também, eu imagino também na questão de superlotação também, porque isso também acontece. Claro, isso é um dos itens do déficit qualitativo. Sim.
Agora, quando a gente fala em termos de números, que eu acho que é importante a gente analisar, se fala em torno que o déficit quantitativo no Brasil gira em torno de 6 milhões de unidades. Ou seja, seria necessário construir 6 milhões de casas novas, completas, para atender essas famílias, que é um número... Os números no Brasil realmente são sempre muito grandes e por isso o desafio é tão grande. E a gente batalha para que esses números diminuam a cada vez mais. Exatamente. Mas não é fácil. Agora, enquanto se fala então em 6 milhões no déficit quantitativo, o déficit qualitativo é estimado em torno de 10 milhões. Aqui só na cidade de São Paulo, são 220 mil casas que estariam incluídas nesse déficit, mas nós de Habitat entendemos que esse número é muito maior e eu te explico por quê. Esses números, basicamente, só tem um grande estudo da Fundação João Pinheiro a respeito do déficit habitacional, mas ele cruza dados da pesquisa por domicílio, do IBGE, que pergunta para a família, tem banheiro na sua casa, sim ou não? E a família responde sim. Agora, só vendo os banheiros, por exemplo, nós trabalhamos aqui em São Paulo numa comunidade de Heliópolis, que é uma das maiores comunidades aqui da cidade, só vendo os banheiros, a condição dos banheiros que a gente encontra nessas casas, com problemas nas instalações hidráulicas, com problemas... Eu estou falando do banheiro porque é uma pergunta que na pesquisa é sim ou não. Certo. Então, o fato de ter respondido como sim não garante que a família tenha realmente uma boa condição, né? Então, a gente procura tratar aqui em São Paulo essa questão do déficit qualitativo. Como eu falei, 220 mil casas, no Brasil estimado em 10 milhões, mas o número é muito maior. E o que é o déficit qualitativo? São casas, como eu falei, que não têm um banheiro adequado. Uma condição mínima, né? Uma condição mínima de habitabilidade. Então, banheiro adequado, ventilação e iluminação é muito comum nas comunidades por causa do grande adensamento, da construção toda feita de uma maneira intuitiva, da maneira que foi possível para essas famílias construírem. Então, às vezes, a gente encontra casas num espaço não muito maior do que esse onde nós estamos, assim, que vive uma família, às vezes 5 ou 6 pessoas, com criança, onde a única ventilação é a porta de entrada. Porque já construíram do lado direito, do lado esquerdo, no fundo, em cima. Então, isso causa problemas, por exemplo, de umidade e que reflete na saúde respiratória da família, principalmente de crianças. Sem dúvida nenhuma. A questão do adensamento que você colocou, às vezes a família vai crescendo e não tem espaço. Então, nós já chegamos a fazer... E não tem para onde aumentar. Não tem para onde aumentar, né? Exatamente. A grande maioria dessas famílias... Isso é um fato importante, nós só trabalhamos no que a gente chama de comunidades que já estão consolidadas. O que quer dizer consolidada? É que essas famílias não vão ser retiradas de lá. Nós não trabalhamos em área de risco, nós não trabalhamos em beira de córrego, em costa, porque, na verdade, a ajuda que a gente leva para essas famílias deve ser uma ajuda permanente, uma ajuda que possa realmente impactar positivamente a vida dessas famílias e apoiá-las e servir de alavancagem para uma melhor condição de vida. Ou seja, criar uma estrutura para que ela, enfim, tenha um mínimo de qualidade de vida. Exatamente. Né? E se você vai para essas outras questões, você vai ter problemas que ocorrem com muita frequência. Então, por exemplo, nós trabalhamos sempre alinhados com o poder público. Se nós vamos entrar numa nova comunidade, em saber se ali está previsto alguma remoção, às vezes está previsto. Por exemplo, nós fizemos há pouco tempo atrás um trabalho na região do Parque Bristol, que é ali atrás do zoológico, onde existe um córrego. O córrego foi canalizado há muitos anos atrás, as famílias ocuparam, construíram em cima da canalização. A cidade, com o passar dos anos, é mais impermeável, a quantidade de água a passar por essa galeria aumentou. Hoje, quando chove forte, o córrego passa por dentro das casas. Então, por mais que a gente queira ajudar essas famílias, ali está previsto ainda uma remoção, fazer uma nova galeria. Então, nós somos totalmente sem fins de lucro, nosso recurso é bastante limitado, então a gente dá preferência em atender
as famílias que estão numa condição que não vão sofrer essa remoção para que o benefício seja permanente. E como vocês estão em vários locais do Brasil, em vários estados, né, eu imagino que cada localização tem uma particularidade, né, com relação à necessidade de melhorar a habitação. Em São Paulo é de um jeito, em outro estado é de outro jeito e assim por diante. Né? Exatamente. Por exemplo, no Nordeste, nós somos uma entidade certificada e executamos o projeto Minha Casa Minha Vida Entidades, que aí são conjuntos, aí a gente está tratando aquele déficit quantitativo que eu falei. São conjuntos de, às vezes, 400, 500, 600 unidades novas. Então, isso atende um determinado déficit. Tem um projeto que tem um resultado bastante interessante, que é o Água para Vidas, que a gente desenvolve isso no Agreste pernambucano, onde a gente reforma o telhado da casa, que normalmente é um telhado precário, tudo, mas a gente reforma o telhado, faz o processo todo, o sistema de captação de água de chuva e constrói uma cisterna para que essa família possa passar o período da seca tendo acesso à água. A gente estava falando, nós estamos aí no século XXI, num país com uma economia bastante grande, mas ainda tem famílias que caminham quilômetros para buscar água, que é um outro direito básico que a gente Sem tá falando. água é impossível, né? É uma coisa assim. Exatamente. Então, e é interessante também, você não luta contra a seca. Você pode dotar essas famílias de ferramentas para elas terem uma vida melhor dentro daquelas condições, porque a seca, enfim, ela está lá e sempre existiu e vai continuar existindo, né? Então, o Habitat faz um trabalho de recuperação dos telhados, de construção da cisterna, às vezes, inclusive, usando voluntários, e de educação da família na utilização da água, que é um bem tão precioso, né? Ajuda a resolver e ainda dá ferramentas para que minimize o problema, exatamente, né? Tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo agora. Eu estou conversando com o Mário Vieira, que é diretor executivo da Habitat para a Humanidade, e nós estamos falando sobre habitação, sobre o que é possível fazer para ter uma qualidade de vida melhor. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Sociedade Civil. Hoje o nosso entrevistado é Mário Vieira, diretor executivo do escritório da Habitat para a Humanidade em São Paulo. E vamos continuar esse bate-papo sobre habitação, porque tem muita coisa para falar ainda, muitas ações que vocês fazem. Eu quero conhecer um pouquinho dos projetos também. Essa é uma organização global, não governamental. Quando eu falo que é global, porque ela envolve vários países, não são 70, não é isso? Exatamente, são 70 países. Como eu falei, há 40 anos, iniciou mais de 40 anos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por incrível que pareça, a gente fala um país rico, mas ainda tem uma atuação bastante forte, tem uma necessidade muito forte. Pois isso é uma coisa que as pessoas não imaginam, né? Por exemplo... Porque todo mundo pensa em Estados Unidos sem problema em habitação, e não é verdade, não, né? Não é verdade, e lá se constrói casas completas, ainda naquele processo de madeira, que é muito comum, mas lá tem questões muito sérias com relação ao inverno, então as casas têm que ter calefação, porque é uma outra realidade em relação à nossa realidade aqui no Brasil. Mas a Habitat, em cada país, ela desenvolve os seus projetos de acordo com a necessidade. Então, algumas coisas, uns dados característicos que eu acho que são bastante interessantes. Por exemplo, a Guatemala é um país que a gente aqui quase nem recebe informação. Pois agora, nesse mês de abril, no final dessa semana aqui, a Habitat Guatemala está comemorando a casa completa número 100 mil. Ou seja, 100 mil casas completas de alvenaria feitas num país que é menor do que a cidade de população, muito menor que a cidade de São Paulo. Então, o impacto de um trabalho como esse é muito grande. O nosso desafio, o meu desafio como diretor executivo de uma organização que tem a habitação como causa, é ajudar o Brasil a avançar nessa questão. A gente sabe que sozinho o Habitat não vai fazer isso. A gente precisa da sociedade civil, mas a gente precisa também de políticas públicas para que a gente possa avançar nisso. Por exemplo, você pega países
onde fizeram projetos muito interessantes, como, por exemplo, na Nicarágua, um piso para rugar. As casas não têm piso adequado. As mães não deixam as crianças engatinhar. As crianças não engatinham, não se desenvolvem como deveriam desenvolver. Veja só como a habitação tem reflexo em todas as áreas. É base da vida, né? Então, por exemplo, lá é uma campanha de execução de pisos em casas, porque aí você permite o desenvolvimento das crianças. E assim por diante, né? Então, na Guatemala tem ainda existe na Guatemala, principalmente na área rural, muitas casas com fogão a lenha. E se o fogão a lenha não tiver uma exaustão bem feita, ele enche a casa de fuligem, e a fuligem faz mal para o sistema respiratório das famílias e muito mais para as crianças. Então, lá tem um projeto de recuperação desses fogões. Não é acabar com o fogão, ao contrário, é fazer um fogão que já faz parte da cultura deles, com uma exaustão melhor e a limpeza da casa. Até porque uma comidinha com fogão a lenha é uma delícia. E a gente faz isso também com a ajuda de voluntários. Acho que é importante a gente citar isso. O voluntariado, a Habitat nasceu, na verdade, de um movimento de voluntários. Hoje existe um programa global, que é o Aldeia Global, ou Global Village, onde voluntários se inscrevem através do site internacional nosso e vão construir com as famílias em outros lugares. Colocar a mão na massa Mão na massa. Aqui em São Paulo, nós recebemos voluntários que trabalham, nós temos várias atividades, onde um dia eles vão com a gente lá para Heliópolis e eles trabalham na casa das famílias, fazendo, evidentemente, alguns trabalhos menos especializados, mas que são de um valor muito grande. E é uma troca, né? Porque o voluntário também, normalmente, ele não conhece aquela realidade. E ele vai lá conversar com a família, entender uma dinâmica diferente. Então, é uma experiência ganha-ganha. Nós temos tanto voluntários individuais quanto voluntários corporativos. Grupos de voluntários de empresas que dedicam aí um sábado e vão com a gente construir, passar um dia diferente na comunidade. E a Habitat tem uma história interessante, porque tem um voluntário muito famoso, né? O Jimmy Carter, que foi presidente dos Estados Unidos. O ex-presidente Jimmy Carter está com 94 anos. Ele, na última conferência global, ele fala muito bem. Ele recebe 2 vezes por ano, no seu rancho, que fica na Geórgia, por isso a ligação também com a Habitat, ele é da Geórgia, onde nasceu a Habitat. Ele recebe voluntários e ele constrói numa atividade dessa, com 94 anos, por incrível que pareça. Isso é uma coisa também que a gente tenta trazer. A questão do voluntariado ainda no Brasil é muito incipiente. E é uma coisa que tem um potencial muito grande e as pessoas, quando começam a fazer, descobrem realmente um outro mundo. Então, normalmente, quem se voluntaria uma vez e tem um trabalho real, reconhecido, isso acaba virando voluntário para a vida toda. Assim, eu tenho curiosidade de saber como é que os projetos, eles acontecem, porque tudo bem, você tem uma ajuda bastante importante do voluntariado, que é a mola mestra, né? Mas de qualquer maneira precisa de investimento, precisa também que as políticas públicas sejam parceiras, digamos assim. Exato. Conta um pouquinho para a gente de como se dá viabilidade a tudo. Bom, nós somos uma organização sem fins de lucro, então nós dependemos de doação, 100% de doação. Quais são as doações que nós recebemos? Tem desde a doação daquela pessoa física que doa R$ 35, R$ 40 por mês e que ajuda na construção. Nós temos projetos com empresas, com a área de responsabilidade social que apoia a nossa causa. E nós temos recursos que vêm de fora, da captação com indivíduos e com empresas de fora que apoiam o trabalho aqui no Brasil. Claro que um país com o tamanho que a gente tem poderia gerar muito mais recursos para a gente atender muito mais famílias. E isso é parte do nosso trabalho, né? E é interessante também que vocês têm todo um cuidado na formação do voluntário. Não basta dizer eu quero ser voluntário, tem que ter um treinamento, né? Tem que ter um treinamento, porque às vezes o voluntário chega, é uma realidade muito diferente.
E Elis, uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, a gente comete na área social, às vezes, um erro muito comum, é de a gente achar que sabe o que é melhor para a pessoa que tem a necessidade. Por isso, todo esse trabalho nosso é feito em conjunto com a família. A gente não chega na casa da família e fala, então aqui nós vamos fazer isso porque isso aqui é melhor para você. Não, ao contrário. A gente chega, a família diz qual é a necessidade que ela está vendo. A dificuldade principal, e nós temos, então, técnicos, engenheiros, arquitetos, técnico em edificações, que analisam a questão da precariedade da moradia. Porque às vezes é muito comum, eu sempre dou esse exemplo, a dona da casa chega, eu falo dona da casa porque a mulher é sempre muito mais preocupada do que o homem no conforto da família. Então, são as mulheres normalmente é que nos procuram. Eu tenho uma umidade na minha parede, eu queria pôr azulejo para acabar com a umidade. Não é a solução correta. Então, aí que entra o trabalho da assistência técnica construtiva, que é um dos nossos técnicos discutindo com a família, falando, não, olha, não adianta pôr azulejo aqui, o que nós precisamos fazer é resolver o seu problema de telhado, o seu problema de infiltração. A sua parede está mofada porque, infelizmente, não tem nenhuma janela. Então, vamos tentar abrir, fazer um sistema de ventilação na parte superior. E aí a família vai se envolvendo para achar a solução. Então, voltando à questão, às vezes o voluntário, ele vai chegar lá e ele não está por dentro dessa... Sim, acha que é uma coisa e, na verdade, para resolver tem que ser outra. Vou contar uma história que aconteceu com a gente não faz muito tempo. Era uma casa muito simples, muito depauperada, uma cama de casal só, e morava uma mãe e 3 filhos, e um banheiro quase sem condição nenhuma de uso. E tinha televisão a cabo, por satélite, na verdade, mas uma televisão por assinatura. E aí a voluntária perguntou, mas que absurdo, ela paga a televisão e o banheiro está nessa condição, a senhora deveria usar isso. E aí a dona da casa falou, não, é que eu trabalho de noite, meus filhos ficam aqui sozinhos e a televisão é o jeito que eu tenho de mantê-los dentro de casa para eles não ficarem na rua. Olha, que loucura. Então, às vezes, isso ultrapassa pontos que quem está de fora não consegue. Não percebe, né? Percebe. Quer dizer, é muito simplista no raciocínio, né? E, na verdade, a mãe estava preocupada com o bem-estar dos filhos. Em casa, eles não vão se envolver em nenhuma confusão, não vão me dar problema. E eles dormiam na mesma, uma cama para os 4, a mãe dormia durante o dia e eles dormiam durante a noite. E na visão de alguém que chega de fora, a televisão era um luxo. Conta mais um resultado positivo de ações que vocês fizeram. Olha, a gente tem uma infinidade. Aqui em Heliópolis, nós já atendemos quase 600 famílias. Então, é uma quantidade riquíssima de histórias. Uma casa que nós fizemos há pouco tempo, onde mora a mãe e a filha só, e são 2 cômodos, um embaixo e um em cima, porque os espaços são sempre muito reduzidos. A menina nasceu com problema de hidrocefalia, ela é cadeirante, ela tem total limitação de movimentos, tal. E o banheiro dessa casa era embaixo e o quarto era em cima, um banheiro e uma cozinhinha, o quarto era em cima. Durante 24 anos, essa mãe desceu com essa filha numa escada bastante precária para levá-la ao banheiro, para dar banho, durante 24 anos. Qual foi a solução que a gente levou para essa casa? Tirar esse banheiro de baixo, usar um espaço num vão embaixo de uma escada na laje superior, junto do quarto, e ainda fizemos um terraço para essa menina que chama Maiara, para ela sair com a cadeira de roda e ver um pouco do movimento, porque senão ela ficava fechada o tempo presa todo dentro do quarto o tempo todo. Então, é um pouco isso. Então, a gente chega, tenta... A família normalmente sabe qual é a necessidade, mas a discussão técnica nunca passou pela cabeça dessa mãe que podia ter um banheiro em cima. E uma outra coisa que eu acho que é importante também, o crédito para... Porque é muito mais fácil você comprar uma televisão do que fazer uma reforma para esse público dentro de uma casa, que ela não sabe direito o que fazer. Então, acho que é aí que é o papel de Habitat. Bom, a Habitat tem um trabalho muito bacana, muito bonito, que melhora não só a cidade de São Paulo, mas o Brasil de forma geral, no que diz respeito à habitação, não só construção, mas reforma. Enfim, vale a pena conhecer. Vamos deixar aqui o endereço do site para que você possa pesquisar
e ser um voluntário, por que não? habitatbrasil.org.br. Eu gostaria de agradecer a presença do Mário Vieira, diretor executivo da Habitat para a Humanidade. Obrigada por ter vindo, por ter nos trazido tantas histórias interessantes e um trabalho que merece realmente atenção. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Sociedade Civil chega ao final. Na próxima semana traremos um novo tema com relação às ações de organizações que podem melhorar a sociedade e a vida de todos. O programa pode ser visto também na nossa página câmara.sp.gov.br/TV Câmara SP. Até a semana que vem. Tchau.